Uma boa noite a todos. Eu convido todos para que junto cantamos o hino nacional brasileiro. E assim eu declaro abertos os trabalhos de mais essa sessão ordinária. Cumprimentando mais uma vez os meus colegas vereadores, funcionárias da casa, a imprensa, escrita e falada, o povo que sempre vem nos prestigiar. E quero, com um carinho muito especial, cumprimentar aqui a representante do Centro de Saúde, hoje representando aqui a secretária Vera Rejane Martim Prestes, a secretária da Habitação, Clarice Lagunaz, e assim pedir que tu faça assento nesta casa, juntamente com o Elton,
que vai ajudar nas explanações. E assim também eu quero agradecer a presença de todos e desejar a todos nós uma boa reunião. Eu vou pedir para que a secretária da Casa faça a leitura do ofício 123/2016. Relatório quadrimestral de gestão da saúde. Senhora, atendendo às exigências da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 459, de 10 de outubro de 2012, da Portaria da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, número 882, de 20 de novembro de 2012, e demais legislações pertinentes, solicitamos seja incluída na pauta da reunião da Câmara Municipal de Vereadores, a realizar-se na data de 15 de fevereiro de 2016, a apresentação do relatório quadrimestral de gestão da saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2015. Ainda pedimos a gentileza de encaminhar cópia da ata da reunião supracitada a esta Secretaria Municipal, a fim de permitir o cumprimento de encaminhamentos legais. Atenciosamente, Vera Rejane Prestes dos Santos Martins, Secretária Municipal da Saúde. É isso, presidente. Obrigada, Daniela. Então, secretária Clarice, eu quero que você se sinta bem à vontade. Você tem até 1 hora para fazer suas explanações, aonde depois todos os vereadores terão o seu tempo para lhe questionar, se necessário for. Sinta-se à vontade. Obrigada, Lurdinha. Então, cumprimentando a Lurdinha, presidente da Casa, e cumprimento os demais vereadores aqui da Casa. Cumprimento também a plateia, a imprensa, escrita e falada também. Então, estou aqui hoje para representar o relatório de gestão do terceiro quadrimestre de 2015, por força da lei. Estou como secretária substituta da Secretaria de Saúde. Peço licença à presidente da Casa, senhora Lourdes, para que o gestor executivo, senhor Elton, faça a explanação. Sem dúvida nenhuma, Elton. Sinta à vontade. Bom, boa noite, vereadores, presidente. É um prazer, então, estar apresentando o relatório de gestão, juntamente com a nossa secretária interina, Clarice. Bom, nós mantemos a estrutura que a secretária Vera já apresenta há alguns anos aqui na Câmara, né, um apanhado geral do quadrimestre. Nós estamos falando de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado. Não é um relatório completo, né? O relatório completo já foi enviado juntamente com o ofício para casa, mas são alguns dados que a secretária sempre traz por costume, até para introduzir a fala dela, sempre quando vem aqui à Câmara de Vereadores. Pode passar. Então, primeiro, a movimentação financeira, terceiro quadrimestre. Nós tivemos aí uma entrada de R$ 16.837.166,82, sendo que disso aproximadamente 13 milhões de origem municipal, 879 mil de origem estadual, 2 milhões e 900 de origem federal, né, 33 mil de rendimentos de alienações do município. Tivemos um total empenhado de 16 milhões e 968, sendo que disso 13 milhões também de origem municipal e 3 milhões e 921 mil de transferências do SUS, tanto estadual quanto federal. Então, o aplicado no ano de 2015 em saúde, 18,87%, esse o acumulado do ano, não só do quadrimestre, né? A secretária veio apresentando os acumulados e esse é o final, né, o resultado do exercício do aplicado em saúde. Com relação ao atendimento médico clínico geral, nós estamos apresentando as diferenças do quadrimestre, atendimentos eletivos, 4.400 no primeiro, 58, 4.726 no segundo, 4.466 no terceiro. Um total de 13 mil atendimentos em atenção básica, né, as consultas eletivas, como nós chamamos. No pronto atendimento do centro de saúde,
8.547 consultas no primeiro quadrimestre, 10.721 no segundo, 10.957 no terceiro, 30.225 pacientes atendidos no pronto atendimento do centro de saúde. Ali nós fizemos, então, um demonstrativo por mês, né, dentro do terceiro quadrimestre. Então, nós tivemos 1.114 consultas ativas em setembro, 1.262 em outubro, 998 em novembro, 1.092 em dezembro. Só lembrando que as consultas eletivas são consultas marcadas, né, pelo teleagendamento ou presencialmente pelo paciente para o acompanhamento de saúde dele, troca de receitas, verificação de encaminhamentos, com hora marcada. As consultas de emergência, então, nós tivemos 2.744 em setembro, 2.847 em outubro, 2.791 em novembro e 2.575 em dezembro. Essas são os pacientes que têm pressão alta, dor, febre, são levados pelos bombeiros. Então, todas aquelas demandas as quais a gente não consegue planejar e que procuram um centro de saúde durante as 24 horas do dia. Algumas especialidades, então, atendimento em pediatria, né? Vamos pegar o terceiro quadrimestre para não ficar muito repetitivo, né? Os números meio que se repetiram em relação ao segundo e ao terceiro. Então, pediatria, 1.942 consultas realizadas, ginecologia, 2.597, nutrição, 613. Pode passar. Atendimentos odontológicos, então, no terceiro quadrimestre, no centro de saúde, 1.729 atendimentos, na ESF Arco Verde, 93, na unidade 5 da Boa Vista, 34, Santo Antônio de Castro, 95, Santa Luísa, 29, unidade do Forromeco, 47, e o programa de próteses dentárias municipais, que atendeu 108 pacientes no terceiro quadrimestre. Também os atendimentos do CEMAPS, né? O CEMAPS foi inaugurado em julho desse ano, então agora pela primeira vez nós temos números de um quadrimestre cheio. Então nós realizamos 195 atendimentos de serviço social, 556 atendimentos de psicologia, 529 atendimentos em psiquiatria e 45 atendimentos do clínico geral que integra a equipe. 1.325 atendimentos no quadrimestre. No centro radiológico, então, também inaugurado durante o ano de 2015, né, em março de 2015, no terceiro quadrimestre, realizamos em setembro 85 mamografias, 321 raio-x, em outubro 113 mamografias, 357 raio-x, em novembro 121 mamografia, 327 raio-x, e em dezembro, 139 mamografias e 210 exames de raio-x. Né? O paciente, só para deixar mais claro, às vezes o paciente tem mais de um exame. Esse indicador aí se refere ao exame. Então, se o paciente tem 2, 3, conta como exames. Né? Fazendo um comparativo entre os quadrimestres, nas mamografias nós fizemos, então, no primeiro 520, 951 raio-x, no segundo quadrimestre 288 mamografias, 1.116 raio-x, e no terceiro quadrimestre 528 mamografias, 1.215 raio-x. Esse comparativo entre o segundo e o terceiro, quando a secretária esteve na Câmara apresentando os dados do segundo quadrimestre, até foi questionado, né, o porquê da queda de 520 para 288. Isso porque nós tínhamos uma fila de 300 mulheres que estavam aguardando em março, quando foi inaugurado. Então, nós tivemos aquela primeira demanda que foi realizado. No segundo quadrimestre, nós tivemos a normalidade do serviço. E, durante o segundo quadrimestre, foi lançada a campanha municipal de incentivo, né, às mulheres buscarem a mamografia. Então, nós inserimos no checklist do clínico geral, na unidade de saúde, o questionamento, né, olha... Né, mesmo que a mulher falar trocar uma receita ou pedir um encaminhamento, né, foi incluído na pergunta médica, olha, como é que está a mamografia? Faz tempo que não faz? Está em dia? Então, a partir disso, muitas mulheres começaram também, olha, é verdade, faz 2, 3, 4 anos que eu não faço. Então, aquele acréscimo que nós temos ali no terceiro quadrimestre é muito fruto dessa campanha que foi lançada e que foi abraçada pelos médicos do centro de saúde,
que nós podemos atingir um número maior de mulheres com o exame de mamografia, ao qual nós tínhamos capacidade física para fazer, mas não estávamos tendo a procura. Pode passar. Centro de fisioterapia, então, setembro 354, outubro 377, novembro 333 e em dezembro 248. Em dezembro nós tivemos uma das nossas fisioterapeutas que foi embora do município, né, então saiu do concurso público e que foi reposta agora no final de janeiro, não sei precisar muito bem a data, então teve uma baixa aí nos atendimentos até nós conseguimos repor a profissional, mas que também deve continuar em torno dos 350 atendimentos. Comparativo dos quadrimestres, 1.523 no primeiro, 1.976 no segundo e 1.312 no terceiro. Também horas extras adicionais e diárias, também que a secretária sempre traz, ali no terceiro quadrimestre, então nós pagamos R$ 28.679 em horas extras, R$ 6.250 em sobreaviso, R$ 13.071,64 de adicional noturno e R$ 4.672 em diárias. Falar um pouco, então, das campanhas que nortearam o nosso trabalho nesse terceiro quadrimestre. Junto com o Novembro Azul, né, nós lançamos a campanha Cuidar da Saúde Também é Coisa de Homem. Né, no ano de 2015, foi um movimento muito forte nacional, né, tanto o Outubro Rosa quanto o Novembro Azul vem crescendo nacionalmente, e Carlos Barbosa também entrou muito forte esse ano, também trazendo novidades. Pode passar? E a maior delas, sem dúvida, foi a Clínica do Homem. Ela foi entregue oficialmente no dia 26 de novembro, um espaço totalmente diferenciado, né, para atendimentos exatamente da população masculina, com um atendimento próprio, né, uma atendente própria. Nós sabemos que o exame de próstata ele ainda tem muitas lendas, causa muita vergonha, principalmente na população-alvo, né, que é a partir dos 40 anos. Então, a Secretaria de Saúde pensou nesse espaço, temos o espaço que fica na antiga farmácia, né, do outro lado, em frente ao centro de saúde. E, até o final do ano, já tinham sido realizadas 145 consultas na especialidade urologia. Nós ficamos em dúvida, né, até se haveria essa demanda inicial, né, pela dificuldade que sempre nos foi relatada pelas esposas, pelos filhos, de poder levar os pais, né, para fazer esses exames, mas a procura foi imediata, todas as vagas do mês de dezembro foram preenchidas e em janeiro nós aumentamos a carga horária do médico urologista, também com 100% de participação, né, com as vagas preenchidas, e para fevereiro também. Então, é um programa que tem nos agradado bastante pela adesão da comunidade, principalmente dessa faixa etária, e que a gente já tinha identificado essa não procura dos pacientes nessa especialidade, mas tem ficado muito mais evidente com o passar do tempo. Então, as consultas elas são agendadas diretamente pelo teleagendamento ou no balcão da Secretaria de Saúde, das 7 horas da manhã às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira, pelo paciente ou pelo familiar. Então, nós temos aí várias opções para o paciente poder agendar. Os retornos também ocorrem no próprio prédio, então, né, o paciente que ainda tiver esse tabu, a vergonha de ir lá no centro de saúde falar com o setor de regulação, né, de marcação, pode marcar o seu retorno também pelo telefone e levar os resultados de algum exame que o médico tenha pedido direto para o urologista da Clínica do Homem. Pode passar? Então, são agora algumas imagens, pode passar, essa fachada, o consultório médico, né, imagens da recepção também, pode passar. Essa é a sala de exames médicas, também da Clínica do Homem, né, espaço todo pensado exatamente para essa finalidade, né, pode passar. E em dezembro foi lançado também mais outro serviço, né, que foi o serviço de tratamento da dor. Todo quadrimestre, na verdade, a secretária apresenta os números da farmácia. Mais adiante nós temos esses números também. E sempre chama atenção o volume
de medicamentos retirados pela nossa população. E grande parte desses medicamentos são para dor, né, os pacientes que têm dor crônica, né, por algum motivo. Então, esse serviço ele vem para complementar o nosso serviço de fisioterapia. Aqueles pacientes que podem se beneficiar tanto da acupuntura como da quiropraxia, que possam ter uma qualidade de vida melhor, né, que possam daqui a pouco retomar a sua atividade de trabalho, que possam principalmente utilizar menos medicação, principalmente anti-inflamatórios, que são medicações que a longo prazo prejudicam bastante a saúde das pessoas, estão sendo encaminhados para esse serviço. Ele funciona dentro do centro de fisioterapia, né, nós temos um profissional para cada especialidade contratado e estamos com 146 atendimentos mensais, né, sendo 50 em quiropraxia e 96 em acupuntura, também já com a demanda inicial ali quase que totalmente preenchida. Então essa triagem ela é feita pelo fisioterapeuta, que avalia quais pacientes podem se beneficiar desse tipo de atendimento, né, tanto da acupuntura como da quiropraxia. Também foi anunciada pela secretária Vera, né, no gabinete do prefeito, em coletiva também, que a Secretaria de Saúde estaria implantando a classificação de risco para o seu pronto atendimento. Essa é uma necessidade, uma vez que todos, ou praticamente todos os serviços de pronto atendimento estão se adaptando e aplicando os protocolos de prioridade. Então, nós tínhamos uma dificuldade em relação até o atendimento com o Hospital São Roque, porque o Hospital São Roque já aplicou a classificação de risco já faz algum tempo, né, realizou todos os processos de treinamento, de informação para o usuário, e o usuário agora já está habilitado, já entende como funciona lá no atendimento do Hospital São Roque. Então, quando havia aquele encaminhamento entre o Centro de Saúde e o Hospital São Roque, as unidades não falavam a mesma língua, né? Quando tu fala emergência, urgência, pouca urgência, são termos bem técnicos e que isso precisa estar num protocolo, né? Olha, febre é urgência, não é urgência, até quando ela é urgência, a dor, que tipo de dor é urgência. Então, esses protocolos eles têm que estar à mão do enfermeiro e tem que realizar essa classificação. Então, o Centro de Saúde começou, ainda no mês de dezembro, né, com a capacitação para os enfermeiros, com a adaptação do seu sistema de informática, com a adaptação também do próprio atendimento médico plantonista, a aplicar, né, essa classificação de risco, que consiste em definir, na hora que o enfermeiro chama para a triagem, qual é a cor do atendimento dele, qual é a cor que ele é classificado. Então, vermelho para emergência, atendimento imediato. Então, esse, na verdade, nem vai praticamente passar por classificação. É o paciente que vai chegar desmaiado, é o paciente que vai chegar com um corte profundo, com uma fratura exposta. Esse paciente ele já é aquele que chega e já passa direto para a sala de atendimento. E, se for necessário, já o médico já encaminha para o hospital ou já sobe junto na ambulância para o hospital. O amarelo é aquele paciente que não é tão urgente, mas que não pode esperar mais do que 1 hora para ser atendido, o paciente que está com uma pressão arterial muito alta, o paciente que está com uma dor pré-cordial, então que tem que ser visto pelo médico em no máximo 1 hora, ele vai receber o amarelo. O paciente pouco urgente é o que pode esperar até 2 horas para ser atendido, e o azul é o paciente não urgente. Um questionamento que surge sempre quando se fala em horas, 1 hora, 2 horas, 4 horas, é aquela pergunta, então o paciente vai ficar 2 horas esperando? Então ele vai esperar 4 horas o atendimento? Não, de forma nenhuma. O paciente que está no centro de saúde e que o médico tem disponibilidade em atendê-lo, ele tem que ser atendido assim que possível. Esse atendimento em 1 hora, vamos pensar no caso assim, nós temos 20 pacientes para serem atendidos, tá? E todos eles foram classificados como azul, podem esperar até 4 horas. E algum deles está esperando já 2 horas para ser atendido. E chega um paciente amarelo, um paciente com uma pressão 18/10, 18/11. Então, hoje, tecnicamente, o enfermeiro pode dizer que ele é um paciente amarelo, que ele tem prioridade em relação ao atendimento e ele vai passar à frente dos outros. Então, a classificação de risco ela serve exatamente para isso. Ela não serve para deixar o paciente esperando 2 horas, 4 horas, 1 hora. Não. Ela vai servir para hierarquizar qual paciente tem prioridade do atendimento em relação ao outro. Não que não fosse feito isso antes no centro de saúde, mas agora nós temos um instrumento técnico
né, com regras definidas para que isso seja feito cientificamente, né, e não seja feito mais intuitivamente como era feito antigamente. Pode passar? Então, esse é o folder que nós disponibilizamos para os pacientes. Nós temos cartazes também orientando, tanto na sala de espera da emergência, quanto no nossa recepção principal. As enfermeiras estão orientadas a informar o paciente, se ele não estiver entendendo, por que tem um passando na frente, quanto tempo ele vai ter que esperar. Também está orientada a informar isso. E também nós, administrativos, sempre estaremos à disposição, principalmente nesses primeiros meses que a gente sabe que pode gerar, né, alguma dúvida com relação a essa classificação. Também, agora, no dia 24 de fevereiro, então daqui 9 dias, nós estaremos fazendo 2 anos do nosso recadastramento do Cartão Saúde Carlos Barbosa. Iniciamos no dia 24 de fevereiro de 2013. Então, a secretária também traz por costume, né, trazer essa informação, quantos cadastros feitos, quantos por faixa etária, quantos nós temos. Então, fechamos o ano de 2015 com 25.118 pacientes cadastrados no centro de saúde. Surgiu a informação, até foi veiculada, a respeito da atualização cadastral. De que nós estaríamos chamando os pacientes novamente a ter que levar a documentação, a comprovante de residência, comprovante de trabalho, aposentadoria, todos aqueles dados. Na verdade, até a secretária deu uma entrevista sobre isso. O que nós estamos realizando é uma atualização cadastral, porque o nosso banco de dados ele já tem 2 anos, né? Alguns pacientes foram cadastrados depois, 1 ano e meio, mas os primeiros que se cadastraram já fazem 2 anos. E muitas informações mudaram, né? Tanto de endereço e principalmente a de telefone, que é muito importante para nós. Às vezes um encaminhamento médico de Caxias, de Porto Alegre, vem para daqui 2 dias. E às vezes tem 2 números de telefone no cadastro do paciente e nenhum dos 2 atende. Então, nós programamos o sistema de forma que o paciente, quando liga para o teleagendamento e ele não tem o cadastro dele atualizado no último período, principalmente nesses últimos meses, aparece a informação para o teleatendente dele que o cadastro dele precisa de atualização. Não que ele não vai ter a consulta marcada, não que não vai ser feito o atendimento, o encaminhamento, não há nada impeditivo. Só que a gente orienta o paciente, olha, próxima vez que tu for ao centro de saúde, ou seja, tu não precisa ir até lá para fazer isso, mas a próxima vez que tu for consultar, leva o teu comprovante de residência, confirma os teus números de telefone, algum dado que tenha mudado que seja importante para nós, para a gente manter esse cadastro sempre em dia, né? Nós tivemos um investimento grande para conseguir fazer um banco de dados real do município de Carlos Barbosa. Hoje a gente tem um banco de dados que a gente pode confiar 90% dele. A gente sabe que ele não é perfeito, tem pacientes às vezes de outros municípios que têm cadastro como o nosso, mas é um banco de dados atualizado. Nós trabalhávamos antigamente com um banco de dados de 30 anos atrás. Então agora nós temos um banco de dados de 2 anos e a gente quer manter esse banco de dados sempre atualizado. Então esse é o intuito dessa atualização cadastral, né? Ninguém precisa sair correndo, ninguém precisa achar que vai perder consulta, que encaminhamento, não. Mas mantenha o seu cadastro em dia. E mesmo aqueles que não foram avisados, né, lembrar sempre que quando trocar o número do telefone, avise o centro de saúde. Para nós esse dado é importantíssimo. Se puder botar 2, 3 números de telefone, nós temos capacidade de armazenar no cadastro do paciente, de forma a conseguir localizá-lo rapidamente quando necessário. Pode passar. Os números da farmácia municipal. Então, nesse terceiro quadrimestre, nós tivemos o ingresso de novas ordens judiciais, 4 ordens judiciais em setembro, mais 2 em outubro, 2 em novembro, 1 em dezembro. Medicamentos distribuídos em unidade, 457 mil em setembro, 448 mil em outubro, 778 mil em novembro, 315 mil em dezembro. Número de pacientes únicos, né, esse é independente se o paciente voltou 2, 3, 4, 5 vezes no mês, a gente contar um paciente, um CPF. Então, 3.748 barbosenses passaram pela farmácia municipal em setembro, 3.629 em outubro, 3.430 em novembro, 3.139 em dezembro.
E, em setembro, 289 materiais diferentes foram distribuídos, né? Essa é a quantidade de medicamentos que nós tínhamos disponíveis, diferentes em dosagem, dentro da farmácia municipal. 296 em outubro, 301 em novembro, 283 em dezembro. Passar? Então, era essa a apresentação, né, do nosso terceiro quadrimestre de 2015. Passo a palavra, então, secretária. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Então, essa foi a apresentação e agora me coloco, então, à disposição para algum questionamento. Mais uma vez, eu quero agradecer vocês. Eu acho que é sempre muito importante tudo isso que vocês nos trazem aqui. E que bom, né, que a gente vê os números bastante crescentes, embora a gente saiba que a gente está vivendo uma crise econômica a nível Brasil, e nós aqui em Carlos Barbosa não estamos, graças a Deus, ainda sentindo essa crise através dos trabalhos da área de saúde. Então, mais uma vez, eu fico muito agradecido e peço agora que os vereadores que quiserem fazer algum questionamento, que se inscrevam. Kirsch. Bampi. Rosália. Rafa. Miguel. Não? Daniele? Então, vamos começar pelo vereador Kirsch. Sim, presidente. Colegas vereadores, público aqui presente, em especial a secretária Clarissa e ao Elton, que hoje vem aqui apresentar o relatório do último quadrimestre do ano passado. Eu observei vários dados, Elton e Clarice, porém vou fazer umas perguntas que me ficaram em aberto aqui. Primeira delas, esses dias teve aqui na casa um projeto que foi bastante debatido sobre a contratação de mais um profissional para a área da farmácia. Até foi rejeitado aqui pela Câmara de Vereadores. Eu gostaria de saber no total quantos profissionais trabalham hoje na farmácia, entre farmacêuticos, auxiliares, algum possível agente administrativo que talvez desempenhe suas funções ali, e se aquele projeto da distribuição dos remédios já, como é que vou te dizer, comprados, que podem ser recolhidos e redistribuídos, se for aprovado, vai aumentar a demanda da farmácia, que teria que contratar mais um profissional. Não sei se eu me fiz claro entender. Aquele que está em discussão na casa aqui agora. Outra pergunta diz respeito aos repasses do Estado. Nós temos alguma coisa em aberto? Já está tudo em dia? Como é que está essa situação dos repasses do Estado ao município? Tem a última ali, eu não vou pedir para o colega então responder. Então, assim, Kit, realmente existe a necessidade, né, de mais um atendente na farmácia, porque a nossa demanda é grande e para dar uma qualidade de atendimento a gente tem necessidade. Se não houvesse necessidade, a secretária com certeza não ia solicitar mais uma pessoa, né? Quanto à medicação, então, eu não vou responder, prefiro que você mande, então, solicite informações para a Vera, que eu não estou muito a par dessa parte da medicação que vai ser posta, então, com esse novo projeto. E quanto, então, ao orçamento, eu vou pedir para o Elton, que o Elton pode me ajudar, para responder a sua questão. Vereador. Com relação aos repasses estaduais, a gente continua com bastante dificuldade. Esse dado é público, tá, pessoal? Até tem o site do Fundo Estadual, né, descrevendo exatamente com o CPF do Fundo de Carlos Barbosa. É possível ver todos os repasses do governo do Estado para nós. Estamos recebendo alguns... Eu trabalho mais com a parte da atenção básica, né, com a saúde da família. Mas, por exemplo, o incentivo do saúde da família, nós estamos recebendo de agosto, agora no mês de fevereiro. Tem sido assim em quase todas as áreas, né, que a Secretaria do Estado da Saúde se comprometeu, né, tanto
os repasses são feitos ao hospital via Secretaria de Saúde, quanto aqueles que são diretamente para a Secretaria de Saúde. Tu tens ideia de valor, Elton, quanto estaria atrasado? E a pergunta, só voltando à primeira pergunta, quantos profissionais temos hoje na área da farmácia, trabalhando no total, que faltou isso? E depois, complementando, a título de curiosidade também, quanto que é o custo mensal, anual, do serviço de raio-x e mamografia próprio? Se fosse terceirizar, não sei, mais barato, terceirizar, me refiro a comprar exames prontos do hospital ou, enfim, de clínicas. Por hoje era isso, obrigado. Não, de valores do Estado eu não tenho esse valor, até porque são vários recursos, né? O Estado coparticipa no SAMU, coparticipa na assistência farmacêutica, coparticipa na questão de insumos hospitalares, então são vários recursos, né? Essa realmente nós precisaríamos de um estudo mesmo do pessoal que trabalha diretamente com o orçamento. Com relação à farmácia, nós somos 4 atendentes de farmácia, 2 farmacêuticas, e nós temos a Giovana Cussô, que é a nossa gerente administrativa da farmácia municipal. Com relação a mamografia e raio-x também. Esse é um que eu não posso te responder assim, porque demandaria um estudo melhor, assim. Porque é um serviço que foi uma conquista da comunidade, né? E a gente vê que a comunidade aderiu ali por estar próximo, por a gente conseguir fazer essa relação, né? Tanto com a atenção básica quanto com os médicos especializados. Então esse aí também, né, daqui a pouco, se houver interesse de buscar mais informações, como é um número grande, nós estamos falando de bastante recurso, né, a gente precisaria de mais dados para poder responder. Obrigado. Vereador Davi. Obrigado, presidente. Com muita satisfação, Clarice e o Elton vir aqui expor o trabalho sendo feito no Centro de Saúde, em lugar da Vera. Eu quero paralisar o trabalho, porque eu vejo, escuto muito notícia e acompanho todos os municípios, a dificuldade na área da saúde no Estado e no país. E nós vemos aqui em Carlos Barbosa a preocupação grande, não só do Executivo, como do Legislativo, e a população toda na área de saúde. A gente vem do grande. Por isso quero paralisar vocês, a etiqueta essa, ela antes não tinha. O pessoal às vezes chegava lá, queria uma consulta, hoje está regrado, é uma coisa muito boa que ser feita. E hoje ele pode ser atrasado 1 hora, 2 horas ele, mas amanhã ele pode ser atendido por primeiro, o outro esperar. Por isso eu quero parabenizar. Sobre o cadastramento de novo cartão de saúde, eu acho que tem que ser feito ano a ano, não é a cada 2 anos. Faz 2 anos que foi feito, eu acho que ano a ano. Por que eu sou aposentado, vou no banco e eu tenho que esclarecer que eu estou vivo? Porque lá, então, o INSS sou obrigado. Aqui em Barbosa, que não custa nada, tá? O pessoal tem aquele medo de fazer, é tudo gratuito praticamente no centro de saúde. E a outra pergunta, que dizer agora que isso, para dizer, que aqui veio o projeto para o auxiliar de enfermagem, com certeza que o prefeito mandou, se a secretária mandou, era porque era preciso. Bem? A farmácia, sim, secretária de farmácia. E não, aqui foi reprovado. Era necessário mesmo, essa pessoa precisava lá ou não precisava. Só isso aí eu queria. Assim, vereador, com certeza, nós, quanto secretários, gestores, a gente pede alguma coisa se tem necessidade. A gente não vai pedir uma coisa se não tem necessidade. E para dar um bom atendimento à população, a gente precisa de mais um atendente. Até no primeiro momento foi solicitado, então, 2 atendentes e não foi conseguido ninguém. Foi temporários, a gente não conseguiu ninguém. Então, veio esse projeto para solicitar 1. Na verdade, nós estaríamos precisando de 2. Mas tudo bem, a casa que decidiu e vamos acatar o que a casa decidiu. Hoje nós estamos reduzindo o horário de atendimento e quem está sofrendo com isso é a população de Carlos Barbosa. Eu agradeço a Clarice, ao Elton, e desejo sucesso a nós todos aqui em Barbosa, nesse centro de saúde. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Rosália. Sim, senhora presidente, colegas vereadores, imprensa, quero saudar a nossa secretária Clarice, o Elton, agradecer e parabenizar o trabalho de vocês, que realmente a nossa saúde, graças a Deus, está bem.
Eu acho que se nós temos alguns probleminhas, eles são administrativos, de pessoal, e isso faz parte do cotidiano. Eu quero aproveitar, secretária Clarice, para te perguntar se tu pudesse nos deixar mais claro em relação a esse momento que estamos vivendo num momento de muita atenção em relação às doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. O governo está fazendo, que medidas foram tomadas, o êxito alcançado até agora nesse sentido. A gente ouve falar de várias coisas que foram feitas, vários movimentos. Esse bota fora que foi recolhido vários entulhos, nós, vereadores, agradecemos, porque toda semana a gente pedia para recolher. Então, isso veio a calhar mais situações. Não foi só na guerra contra o mosquito, mas também outras doenças, né, ratos, enfim. Foi muito bom isso. Gostaria de te perguntar se vai haver outras medidas. E outra pergunta, se existe algum foco de mosquito no nosso município, se temos alguma situação de alguma doença adquirida que não precisa ser adquirida aqui, pode ter sido adquirida em outro município. E gostaria também que você colocasse alguma coisa, que você poderia orientar o povo em relação a essa situação que ocorreu da vigilância, do pessoal estar se passando para tentar cobrar uma vistoria e não ser um profissional da saúde. Bom, Rosália, então vamos no primeiro passo, a dengue. Então, nós estamos fazendo um trabalho bem intenso, a Secretaria da Saúde, juntamente com a comunidade. Nós temos também o borrachudo, que nós temos também um cronograma direto, quanto a secretária Vera, ela tem bem específico, que nós tivemos, então, 365 pessoas da comunidade que são aplicadores de BTI. E até o final de dezembro, então, 160 litros foram fornecidos a essa população para fazer esse ataque. Existe um cronograma também, que é até abril, já está feita a escala, onde esse grupo, juntamente com a saúde, vai combater esses borrachudos. Na questão, então, da dengue e do movimento da ação Bota Fora, nós temos algumas, eu até trouxe algumas coisas aqui já, alguns dados que foram realizados, então foram coletados potes, tonéis, tanques, pneus, caixas, enfim, várias séries de lixos que estavam acumulados em terrenos baldios, nas próprias casas, que o pessoal não estava colaborando, e nessa ação foram bem participativa a comunidade. Foram feito também um cronograma, que foram passados em todos os bairros, e nós tivemos, então, os dados que foram 27 caminhões, com uma demanda de 310 pneus, foram, então, recolhidos, que estariam aqui no município, em terrenos baldios, em terrenos próprios de casas, moradias. Nós temos também, então, a ação, nós tivemos agora também no sábado, dia 13, que foi uma movimentação nacional. Nós também fizemos um pedágio educativo, onde reforçamos a nível de conscientização para a população barbosense quanto à gravidade das doenças do mosquito, a Aedes, que transmite, então, o Zika, a dengue, o chikungunya, que vem deixando, então, um alerta ao país, né? Então, hoje nós temos também a colaboração da comunidade, que é bem intensa, e a nossa equipe da saúde também, que está fazendo um trabalho bem intenso e também contínuo, porque tem que continuar. Quanto doenças, então, a princípio a gente não tem nada, nenhum foco comprovado, e nem pessoas que trouxeram, que vieram com essa doença, hoje a gente não tem nada. Quanto
Então, alerta a população. O prefeito, semana passada, deu uma entrevista na rádio, alertando a população que, de jeito e maneira, não tem agentes nenhum da saúde que vai até a casa da população barbosense e para fazer vistoria e cobrar. Isso não é legal, isso não é na nossa equipe, com certeza. Então, isso o prefeito já fez esse apelo para toda a comunidade ficar em alerta e ter bastante cuidado na hora que alguém vá se identificar. Os nossos agentes vão todos identificados com o crachá da prefeitura. Não sei se consegui te responder. Ficou bem claro. E vão continuar trabalhando contra a guerra da dengue. Nós temos agora, já previsto, já fizemos uma série de contatos. Em breve a gente vai ter uma ação voluntária também, que é um trabalho bem profundo e bem intensivo também, que vai ser bem bacana. Nós vamos tentar mobilizar toda a população de Carlos Barbosa para fazer mais uma ação ainda no final do mês ou no início do mês de março. Eu que agradeço. Obrigada, vereadora Rosália. Vereador Rafael. Obrigado, presidente Lourdes. Cumprimentos, colegas vereadores, comunidade que acompanha a nossa sessão. Cumprimento especial à secretária interina, Clarice, que está aqui substituindo a secretária Vera, de férias, e também ao Elton, servidor da Secretaria da Saúde, pela presença aqui nessa casa. Eu até havia anotado aqui para fazer uma pergunta, já que esse espaço foi colocado à nossa disposição, muito semelhante à que a vereadora Rosália fez, porque hoje a preocupação que nós temos com o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele transmite é muito grande, não só aqui Carlos Barbosa, mas no estado e no país, e até mundo afora, uma doença que já preocupa o mundo, inclusive, outros países. Então, é sempre bem-vindo esse tipo de explicação e orientação, principalmente à comunidade, e que, claro, cada um faça a sua parte para combater esse problema. No que diz ao relatório, já que a minha pergunta foi já esclarecida, eu vejo que a Secretaria de Saúde ela continua sendo uma pasta muito importante, talvez a principal secretaria do município, porque nós sabemos de todas as dificuldades que existem na manutenção dos trabalhos, enfim, as questões que lá estão envolvidas. É uma secretaria que trabalhou no ano passado com mais de 18% do orçamento de Carlos Barbosa. A Secretaria da Saúde de Carlos Barbosa tem um orçamento maior do que muitos municípios do nosso estado. Então, tem que existir toda essa preocupação e responsabilidade, principalmente, de quem administra por gerir bem esses recursos. Que nós sabemos que cada centavo, cada real investido na saúde, eles são muito necessários e são muito bem-vindos quando isso é feito de forma eficiente. Então, aqui eu vejo até como esse um ponto cumprido no relatório. A Constituição, nós sabemos que ela exige, no mínimo, investimento de 15% do orçamento do município na área da saúde. Aqui foi atingido quase 19%. Então, nesse ponto, estaria satisfeito. Claro que o relatório está sendo entregue hoje, nós vamos ainda analisar esse processo, provavelmente mais dúvidas surgirão. Eu até entendo que, Clarice, tu como secretária interina, nesse momento, respondendo pela área da saúde, tenha dificuldades até para responder algumas questões, porque não é a tua pasta. Se fosse a Secretaria da Assistência Social, tenho certeza que nenhuma dúvida ficaria no ar. Então, até eu entendo isso e até não vou me aprofundar muito no assunto, porque sei que qualquer questão desse tipo aqui, a secretária Vera, que é a titular da pasta, ela tem todas as condições para responder. Mas eu já agradeço aqui a vinda de vocês dois. Estão cumprindo a legislação. Essa visita não é só um mero ato político que se faz, é uma exigência legal. A lei determina que esse relatório seja entregue na Câmara de Vereadores. Por que na Câmara de Vereadores? Porque a Câmara de Vereadores é a representante da comunidade e está aqui para fiscalizar o que acontece nessa pasta. Nós estamos aqui para fiscalizar e acompanhar o que acontece na saúde. Então, esse ato aqui, ele tem toda uma simbologia, tem todo um porquê de acontecer. E aqui está sendo, mais uma vez,
cumprindo esse preceito da legislação. Agradeço a presença de vocês. A gente que agradece, Rafael. Obrigada. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Matheus. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a secretária Clarice, que internamente assumiu o cargo da Secretaria da Saúde, em substituição à Vera, e que está de férias. Enaltecer, embora que não esteja à frente da Secretaria da Saúde, possui qualificações para tanto, já que é formada em enfermagem. Então, eu tenho uma pergunta para fazer, pode ser para o Elton, que eu acho que ele está mais por dentro como gestor executivo da área da Secretaria da Saúde. Eu acho que o projeto que foi rejeitado nessa casa 15 dias atrás ficou muita polêmica. Eu só gostaria de saber quanto à questão da auxiliar de farmácia, Elton, que tem uma pessoa que tem uma FG e se ela irá para o seu lugar, que é a farmácia, para suprir essa necessidade. Se ela for para lá, eu acho que não tem necessidade de botar um projeto e efetivar outra pessoa. Então, eu gostaria de uma resposta tua concreta quanto a essa pessoa que está em outro setor. Seria isso. Bom, então, quanto ao projeto, né, como o vereador Matheus falou e também foi falado anteriormente, é um projeto muito polêmico, né, a respeito de uma contratação que, para nós, como a secretária Clarice já falou, faz parte de uma série de outras contratações que nós enviamos para casa, né, tanto para suprir contratos temporários quanto para suprir necessidades da secretaria. Com relação à movimentação de algum profissional, Matheus, eu não tenho, no momento, como te falar isso, até porque essa é uma determinação administrativa do prefeito Xavier, né, que escolheu os seus cargos de confiança, e nesse caso, uma função gratificada de uma servidora, que exerce a sua função tão importante quanto a de auxiliar de farmácia, né? A gente não pode dizer qual função é mais importante dentro da Secretaria de Saúde, uma ou outra. Mas, sem dúvida nenhuma, reforçando o que a Clarice já disse, de forma alguma a gente ia criar um gasto a mais. Os recursos não estão sobrando, como todos sabem. Quando nós iniciamos no prédio novo da Secretaria da Farmácia Municipal, nós tínhamos 5 atendentes de farmácia e 2 farmacêuticas. Com o passar do tempo, nós identificamos que com 4 nós conseguiríamos atender a comunidade bem. Só que a demanda, como vocês podem observar ali, ela é crescente. Nós temos médicos atendendo até horários mais tarde. Nós temos uma demanda grande de servidores que, por algum infortúnio, tiram licença saúde. E também, por ser uma função em que exige um curso específico de 80 horas, que é o de atendente de farmácia, todo o verão nós não encontramos nenhuma pessoa que se habilite a participar dos processos seletivos. Então, isso que a secretária falou, né, lá em novembro veio para casa o pedido de 2 contratos temporários para substituição de férias. E os contratos foram aprovados aqui na Câmara, nós fizemos 2 ou 3 processos seletivos, né, e não apareceu interessado, porque quem tem o curso está trabalhando. Então as pessoas não vão largar seu emprego para assumir por 2, 3, 4 meses. E aí, pelo segundo ano consecutivo, infelizmente, nós tivemos que reduzir o horário da farmácia, o que não é bom para a comunidade. Primeiro reduzimos de 14 horas diárias para 10 horas diárias, e agora, com a não aprovação, nós reduzimos de 10 para 8 horas diárias. Então, isso sempre vai causar um tempo a mais na espera, né? Os servidores que estão trabalhando mais atarefados, então a gente está trabalhando em 2 servidores, eles atendem em torno de 300 pessoas por dia, então vamos pegar que cada um atende 150, a pessoa de número 150 que está sendo atendida, daqui a pouco ela não vai ter a qualidade da número 1, né? Porque tu atender 150 pessoas no dia, tu vai estar muito mais próximo do erro, né? A partir do número 100. Então, foi nesse sentido. Mas a secretária Vera, quando eu voltei de férias e me passou isso e foi à casa, ela acata o que a casa avaliou como, né, representantes do povo. Então a gente não quer entrar nessa polêmica para discutir, né, a votação foi realizada e futuramente a gente vai avaliar, né. Agora a gente vai ter o retorno futuramente dos servidores, a gente vai continuar monitorando aqueles números de dispensação, números de pacientes atendidos, e se necessário futuramente, a gente reencaminha algum projeto desse tipo para a farmácia municipal. E levando esse assunto para o executivo dessa pessoa, será que o executivo não tem uma consideração colocar ela no lugar certo? Vocês já foram falar com o executivo?
como falei, eu não tenho como falar, ainda mais, né, em nome do prefeito municipal, que tem esse cargo de livre nomeação e que colocou uma pessoa da confiança dele, né, e que eu também posso dar no meu depoimento, que faz o seu trabalho muito bem, numa função extremamente importante para a secretaria, também tão delicada quanto, que também realiza um número de atendimento gigantesco, que é o setor de regulação, né, que marca o transporte, que marca o exame, que marca a consulta especializada, que tem que fazer um acolhimento daqui a pouco do paciente que está nervoso porque a consulta não está na hora, ou que precisa fazer um exame laboratorial e está nervoso porque acabou de sair da emergência. Então, como eu falei, essa pergunta se refere a uma coisa a qual eu não tenho competência para responder. Obrigado, vereador Matheus. Vereador Ari. Bem, só para continuar no mesmo assunto, eu gostaria de agradecer a vinda de vocês, embora sendo legal, né, mas sempre é bom tê-los aqui até para mostrar para nós, que somos representantes, e para a comunidade, aquilo que está sendo feito na Secretaria da Saúde. E para continuar mais um pouquinho no projeto, que eu acho que foi polêmico, não pela necessidade de um servidor na farmácia, mas foi polêmico porque tem um servidor concursado para aquela atividade e está deslocado. Então, essa foi a polêmica. Eu acho que todos entendem, talvez, que precise e é necessário um funcionário a mais lá. Mas tem no quadro de funcionário mais um servidor que não está exercendo. Essa foi a polêmica. E eu gostaria de saber de um dos dois como é que estaria e quais os horários estariam sendo transportados os pacientes para Caxias do Sul. Que hora sai e que hora volta. Tá? Outra pergunta ou sugestão é de que o cadastro ele deve ser atualizado permanentemente. Quer dizer, quantos, e aí eu acho que ninguém sabe me dizer, quantos desses 25, em torno de 25 cadastros, alguns já não moram mais em Barbosa. Quer dizer, a migração ela é permanente. Então, eu acho que a secretaria ela deveria ter sei lá, se tem que levar o comprovante de residência toda vez que o paciente vai até o centro de saúde, sei lá. Eu acho que tem que achar um jeito de permanentemente ser atualizado. Então, em princípio, eu gostaria de saber essas duas coisas. Bom, vereador, a primeira resposta, então, a respeito do horário do transporte, até estava conversando aqui com a secretária Clarice. Como nós não trabalhamos diretamente com essa área do transporte, a gente vai ficar devendo. A gente pode encaminhar posteriormente quais os horários para Caxias, Porto Alegre. Como nós temos horários para Bento, saídas de ambulância, vários horários, de cabeça nós não vamos conseguir lhe responder. Acho nem eu quanto a secretária. Eles são alterados, então isso a gente pode ver e encaminhar para casa, né? Não só os de Caxias, quanto os outros também, daqui a pouco, se surgir alguma dúvida. Qual era a outra pergunta? Do cadastro. Do recadastramento, vereador. Acho isso bem importante e acho que isso é muito de Carlos Barbosa, assim. Quem vem de fora como eu, às vezes o pessoal questiona: mas lá no meu município eu só precisei me cadastrar quando eu nasci, eu nunca mais me cadastrei. Então, às vezes, tem uma resistência da população. Olha, eu vou ter que andar com o meu comprovante de residência do bolso agora para ser atendida nessa cidade, né? Ou às vezes até do pessoal: olha, todo mundo me conhece, eu sou filho do fulano, filho do ciclano, moro em Barbosa há 50 anos e agora vocês estão me exigindo. Então, da mesma forma que a gente acha que a atualização cadastral ela é importante, ela é fundamental para nós, até porque, vereador, a gente sente isso, às vezes, alguns retornos. Por exemplo, o paciente vai para o cardiologista pede para voltar em 6 meses. Aí daí 6 meses, quando nós vamos ligar para o paciente, olha, eu não estou mais morando aí, eu estou morando não sei aonde. Esses dados a gente pega, coloca na ficha dele, dá baixa nesse cadastro, ou deixa inativo no caso, porque ele pode retornar.
Mas a comunidade, ela às vezes é um pouco resistente a isso. Ela olha com maus olhos, e nós trabalhamos todo dia lá no balcão, que a gente diz, lá no centro de saúde, a gente vê isso, né? Tanto de um lado quanto de outro. Quanto aquele, assim, barbosense, né, de raiz, aquele que diz, não, eu não preciso me cadastrar, todo mundo me conhece, eu moro aqui, eu sou filho do fulano, sou filho do ciclano, quanto aquele paciente que daqui a pouco está vindo de outro município, que não, mas toda hora agora estão me chamando, parece que estão desconfiando que eu não sou daqui. Então, por isso que nós estabelecemos esse prazo inicial de 2 anos, né, que vai ficar sempre a cargo do gestor. Daqui a pouco, né, como já foi proposto anualmente aí também, daqui a pouco, se houver necessidade desse cadastro, tá. O que não pode acontecer é o cadastro ficar de novo de 30 anos, porque aí vai ser os 43, 45 mil que a gente tinha anteriormente. Voltando à primeira questão, não sabem se o transporte vai de manhã e volta de tarde, ou vai de manhã e volta ao meio-dia? Não, vereador, como eu falei, isso, como a gente não trabalha diretamente, eu não sei como está funcionando a questão dos horários. Porque tem transporte que vai a Bento, tem transporte que vai a Caxias, tem que vai a Porto Alegre, então alguns vão de manhã, voltam de tarde, outros vão pela manhã, retornam no final da tarde. Então, eu acho que seria importante daqui a pouco pedir uma informação, que daqui a pouco vem toda a tabela dos regulares, né? Os que são irregulares, né? Hemodiálise, consultas marcadas especializadas, esses variam conforme o dia. Mas nós temos sim os horários regulares, mas como eu trabalho mais na parte da atenção básica, não trabalho diariamente com transporte, a gente não tem de cor esses horários, né? Tá, ok. Eu faço um pedido de informação. Essa questão, ela vem muito dos idosos, né? Que se queixam, e com razão, que às vezes eles saem cedo de manhã e voltam tarde da noite, né? O fim do dia, sei lá que hora. Então fica todo dia, por exemplo, em Caxias, fecha os consultórios, o idoso não sabe onde vai. E se o idoso ele vai para lá, ou qualquer paciente vai para lá, é porque não está bem. E ficar o dia inteiro, às vezes não sabendo nem onde ficar, é muito triste isso. Por isso que eu gostaria de saber. Obrigado. Obrigado, vereador Ari. Vereador Daniele. Sim, presidente, demais colegas vereadores, saúdo também a secretária Clarice, a Welton, prensa, pessoas que estão aqui presentes. Pegando um gancho do Ari, na verdade, o responsável do transporte, quem seria o responsável, tem alguma ideia a nível nacional da cobrança dos planos de saúde para o atendimento SUS que é feito nos municípios? Então, gostaria de saber se vocês têm algum levantamento nesse sentido, algum encaminhamento para, se futuramente isto acontecer, se já está na mão. Outra questão, a questão do protetor solar para agricultores, se é o posto que distribui, se também é distribuído nos postos de saúde do interior, ou só na sede. E em relação ao BTI, de combate ao borrachudo, realmente temos muitas reclamações, a gente sabe que é um procedimento meio difícil, mas o interior tem uma infestação assim, para quem participa até de jogos de futebol nos domingos ou no sábado, aí é parelho. A gente sabe das dificuldades, mas daqui um pouco você não teria como dar uma reforçada um pouco maior nesse sentido, porque mais é nesta época do ano. A princípio era isso. Com relação ao plano de saúde, até a secretária já falou nessa casa, né? Acho que o vereador até está buscando atualização com relação a isso, porque a secretária sempre traz a informação de que está sendo discutido. Nesse ano passado, nós tivemos a Conferência Estadual de Saúde e foi um tema recorrente a questão dos planos de saúde, que surgiu primeiro nos municípios assim da Serra Gaúcha, onde nós temos um número de pessoas maior, né? Uma cobertura maior dos planos de saúde, e que as secretarias de saúde têm sentido esse impacto diariamente, né? Inclusive os planos de saúde até utilizando-se da rede pública, né? Ou seja, tu consulta no SUS, leva a requisição de exame no plano de saúde e faz o exame pelo plano, né? E o plano, estão utilizando de alguma forma o SUS para economizar naquele paciente que não vai ter nenhum abatimento lá na mensalidade. Continua, vereador, ainda parado no Congresso, né, uma proposta, não vou saber dizer de qual deputado, a respeito de que não seja centralizado isso. Hoje acontece de forma centralizada. Muitos pacientes vão se internar, por exemplo, no Hospital São Roque, outros hospitais, e perguntam, olha, por que tu está me perguntando o número do meu cartão SUS?
eu não quero me internar pelo SUS, eu quero me internar pela Unimed. E eles falam, olha, é obrigatória a internação no cartão SUS, mesmo particular e mesmo Unimed. O que ocorre? Essa internação, ela vai lá para o Ministério da Saúde pelo sistema de autorização de internação hospitalar. E pelo número do cartão SUS, o Ministério da Saúde identifica esse atendimento de um usuário de plano de saúde, feita pelo SUS, e ele cobra o ressarcimento dos planos de saúde. Então, o Ministério da Saúde recebe milhões de reais por ano dos planos de saúde por atendimentos realizados na rede hospitalar. Isso já funciona, já está efetivo. O que não ocorre? Todo o resto. Então, o atendimento no posto de saúde, a ecografia, o raio-x, a mamografia, tudo o que não é feito em internação, tudo que é feito ambulatorial, acaba ficando só por conta dos municípios. Então, isso é uma discussão que os secretários de saúde têm encampado, né, para que ocorra, mas que ainda tem esbarrado nesse interesse da União, daqui a pouco, de manter esses recursos centralizados com eles, né, para que eles possam redirecionar de forma de que não vá direto para os cofres municipais ou estaduais, como for o caso. Com relação ao BTI, né, como o vereador também enfatizou, é muito difícil essa questão. Ano passado, com os mutirões, né, melhorou um pouco, a gente sabe que ainda não é o ideal. E a gente tem sentido também, vereador, a questão, como o mosquito ele não é por território, né, ele cruza as fronteiras. A gente sabe de municípios vizinhos que não estão aplicando nada, né, que nessa questão de corte de recursos, o primeiro recurso que cortou foi o do BTI. Então, assim, principalmente nas áreas de divisa de Carlos Barbosa, a gente está tendo ainda mais dificuldades, né? Não que na área que não seja de divisa não tenha. A gente sabe que, né, o BTI é aplicado e ele é levado pela água e daqui a pouco já tem o foco do mosquito de novo. Mas através desses mutirões, né, feitos a cada 15 dias, então tentando que o mosquito não consiga chegar à fase adulta, né, colocando ao mesmo tempo, então nós temos as datas, né, para que todo município coloque junto, então esse BTI circule em todos os arroios do município, reduzir. Mas a água vem dos outros municípios, a água nossa vai para os outros municípios, e a gente não tem sentido a parceria. Ano passado, no verão, quando nós organizamos isso, nós tínhamos a parceria de municípios. Esse ano, a resposta que nós ouvimos de alguns foi essa: não estou nem pensando em comprar BTI, BTI não é prioridade, eu estou cortando o recurso, e o recurso que vai é do BTI. Com relação ao protetor solar, é um programa estadual, se não me engano, junto com o sindicato, né, dos agricultores. Qualquer agricultor que tiver dúvidas com relação, pode ligar para a farmácia municipal. Nesse período de férias, agora que a gente está com pouca gente, eu vou pedir para o pessoal daqui a pouco ligar no começo de março, procurar falar com a Giovana Cussô ou com a Priscila, que é a nossa farmacêutica, e se informar sobre o protetor solar. Vem direto, né? Nós na verdade só repassamos. O que nós fizemos é uma consulta, né? Aproveitamos que o agricultor vai procurar o protetor solar e a gente faz uma consulta médica, porque daqui a pouco ele já tem algum foco, né? Que requer um cuidado, já que o protetor não vai ajudar, né? De algum problema de pele. Fizemos a consulta médica, marcamos e ele encaminha com a farmácia municipal e a partir daí passa a receber. Esse é um programa que nós repassamos o protetor solar na farmácia central. Bom, em relação ao protetor solar, ainda não haveria possibilidade, como que ele se destina aos agricultores, uma parceria com os postos do interior, ao menos não todos os dias, mas quando está lá um médico, coisa assim, que fosse feito, porque me parece que seria uma economia de tempo, de gasto, e viria ao encontro da sua verdadeira função e finalidade. E o responsável do transporte, na verdade, quem seria interno no posto, que faz essa questão de carros e coisa para deslocamento. A questão do protetor solar também nos parece bem lógico isso, né? Ter o protetor no interior para o pessoal do interior. O problema é que o Estado nos exige um processo, né? Então, daqui a pouco, o que aconteceu? A ideia inicial era a gente fazer com o sindicato, daqui a pouco nas subprefeituras, fazer algo mais próximo. Só que como o paciente em questão tem que entregar uma série de documentações, tem que passar pela farmacêutica, vai a Caxias, volta de Caxias, daqui a pouco falta um documento,
tem uma burocracia grande. A gente até entende que deveria ser menos, mas o Estado exige essa burocracia. A gente entendeu por bem esse processo está ali. Nada que futuramente não possa, daqui a pouco, se tiver uma redução nessa burocracia, né, possa estar fazendo isso mais próximo. Até porque é nosso interesse, a gente leva lá os atendimentos, não vai ser o protetor solar que seja difícil. Quem é a servidora responsável, tanto pelo transporte e regulação, é a servidora Catiane Canal, do POM. Né? Isso, é a nossa servidora municipal que supervisiona e trabalha diretamente nessa área. Obrigado, vereador Daniele. Vereador Denir. Obrigado, presidente. Demais colegas vereadores, vereadora, imprensa, falada escrita, pessoas que nos acompanham, especialmente a secretária Clarice e o gestor do Centro de Saúde, o Elton. Eu anotei aqui o percentual que o município gasta em saúde, onde que a lei exige 15%, estamos com quase 19%. Eu acho que a população está satisfeita com isso, com certeza, com o que o município tem se feito em saúde. Mas a nossa preocupação é que se atenda realmente da melhor forma possível a todos, sem distinção e sem que haja negligência. Então, eu falo isso porque ontem aconteceu um fato onde que a médica ou a enfermeira que estava lá simplesmente disse que a paciente podia esperar a troca de plantão 20 minutos depois para atender. Isso é grave. Isso é grave. Eu sou líder do PMDB, sou da base do governo, mas não posso ficar encobrindo essas coisas com todo esse investimento que o município faz aqui, quase 17 milhões em saúde no ano, e uma médica dizer que não ia atender a paciente porque ela estava já saindo do plantão, ia demorar 20 minutos para sair do plantão. E se essa paciente vem a óbito? Quem é o responsável? É ela? É o município? Então, acho que com esse valor investido em saúde, o município tem que repensar algumas coisas e algumas maneiras de atender. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo. E, Elton, você que está lá, juntamente com a secretária, fazem um trabalho todo dia com empenho, dedicação, e aí vem um servidor e bota tudo a perder. Porque a culpa é da secretaria, nunca vai ser do servidor. Né? Mas aqui foi o servidor. Não sei se é o médico, se é o enfermeiro. Dizer que assim, não é grave, pode esperar. Nem olhou para o paciente. Então, só para a população saber o que eu estou falando. Tá? Isso é complicado. Eu não estava em Carlos Barbosa, eu estava em viagem, eu estava em Brasília, inclusive, e me ligaram 6:45 da manhã, porque era o telefone que tinha. Podiam ter ligado para qualquer vereador. Ligaram para mim, liguei para o centro de saúde e fui mal atendido. Fui mal atendido. Tá? E que o servidor que está lá tem que atender a qualquer cidadão. Não é o vereador, o prefeito, tem que atender a qualquer cidadão e bem, muito bem, porque quem paga somos nós, cidadão. Então, é uma reclamação que estou fazendo aqui na Câmara de Vereadores. Eu acho que todos os munícipes querem fazer isso. Tá? Eu estou muito indignado com isso. E vou buscar ver o que aconteceu. Tá? Quanto... Terminou meu tempo, comente sobre isso, depois eu faço as perguntas. Então, vereador, só para comentar sobre isso, hoje, na verdade, até o nosso prefeito em exercício de Bete trabalhou exatamente nesse caso. A gente vê na televisão, né, às vezes até em propaganda de carro, né, a gente olha, o pessoal fala assim, compre o carro tal, lá, X, Y. 96% de consumidores satisfeitos. Né, e na saúde a gente tem que ser 100%. Né. A gente está falando em 3 mil atendimentos. Se um atendimento, né, como o vereador falou, for mal feito, todo o serviço se perde. Né. Então, esse caso foi nos passado, né, hoje a gente recebe com indignação. Né, nós temos 100 servidores diretos, né, da Secretaria de Saúde, então não se pode generalizar jamais. Já por determinação do prefeito de exercício de Bete está sendo aberta uma sindicância investigatória, né, para ouvir todos os envolvidos que estavam no centro de saúde na hora do atendimento, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.
nem a secretária Vera, nem o prefeito Xavier tem como hábito passar a mão, né, seja de quem seja, e não vai ser nesse caso também. O vereador pode ter certeza que todos os casos, esse ou qualquer outro que venha a surgir, vai ser devidamente investigado. Não, isso tenho certeza, mas por isso que tem que se tomar as providências. Tenho certeza que o município vai tomar, mas é indignante isto, com todo esse valor investido, e que um servidor faça isto. Tá? Eu só queria comentar sobre o BTI também, e eu vejo que esta campanha, esse mutirão que é feito, muitas vezes ele é falho, porque em outros governos, no passado, mais atrás, tinha uma equipe do município que fazia isso permanentemente, e nós ficamos aí 3, 4 anos sem borrachudo no nosso município. Agora é entregue o BTI lá para a pessoa que faz a colocação, e se naquele dia ela tem um compromisso que ela tem que sair e ela não puder fazer a aplicação, você perdeu o ciclo. Então isso não funciona. Eu já fiz isso ano passado, comentei sobre isso no outro ano, e continua talvez se botando o veneno fora, gastando dinheiro, jogando na água, que não vai resolver. Se botar no dia seguinte, a gente sabe que não vai resolver. Então, acho que tem que repensar a situação do BTI. Perguntas praticamente não tenho, era essa colocação que eu queria saber. Como é que é feito isto? Como é que uma enfermeira, alguém, ou o guarda do posto diz que a pessoa chegou caminhando, ela chegou bem? Como é que o guarda tem essa competência para dizer que você tem que ser atendido? Não, eu gostaria, Elton, que tu me colocasse. Como é que é feita a triagem para identificar se pode esperar 20 minutos a troca de plantão, se tem que ser atendido imediato? E depois eu fiquei sabendo que essa pessoa teve edema pulmonar. Podia ter ido a óbito ali em 5 minutos. Esperou 25 para até chegar o outro médico. Então é gravíssima a situação. Eu estou indignado com qualquer um que fosse. Com qualquer um. O cidadão tem que ser bem atendido, principalmente na área da saúde. Então, eu quero que só você me explique como é feita essa triagem para saber, e quem faz essa triagem. Bom, então, como eu apresentei ali aquela questão da classificação de risco, como eu também falei da questão do paciente vermelho, aquele que chega, né, num caso assim, essa avaliação é feita pelo enfermeiro, tá? O enfermeiro profissional de nível superior, que tem habilitação profissional para realizar isso. Tá? Quando ele diz isso, o vereador, de que pode esperar, ele está colocando a carreira dele em risco. Né? E por isso que é importante a gente investigar em que circunstância ele fez isso, se fez com dolo, se fez por má vontade, se fez porque não é o caso, né? Às vezes não fez porque estava ocupado, parece que o caso lá não havia ninguém no posto de saúde para ser atendido. Então, quem faz isso é o enfermeiro. Ele tem que seguir rigorosamente um protocolo, que é, como eu falei ali, verificar histórico, tá com dor, pressão, febre, se é diabético, se não é, tudo isso ele tem que avaliar e passar o quadro para o médico. Nesse caso específico, parece que o médico falou com a paciente, que disse que podia esperar. Mais uma vez, o profissional tem o CRM, está colocando ali o CRM dele, atestando aquilo ali. Né? Nesses casos, a vereadora até levantou a dúvida, quem é o responsável? É o profissional. Ele está atestando ali, dizendo que ele pode esperar. Serve para o município um profissional que faça isso? Não serve. Então é isso que eu falei, na questão de que o município vai investigar e vai tomar todas as atitudes cabíveis. Nós não realizamos 3.000 atendimentos bons, ou 3.299 bons atendimentos, para ter um atendimento ruim e nós perder a vida de um paciente nosso. Né? De forma alguma, né? Nós temos, como eu falei, nós temos uma equipe de 100 servidores também. Também não queremos que os 100 sejam marcados daqui a pouco por uma atitude impensada de um servidor, que tem que responder pelo que faz no exercício da função pública ao qual ele está recebendo, né, sendo remunerado para realizar. Então, era isso. Ok, não posso mais comentar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Danilo. Pois é, secretária Clarice, Elton, a gente sabe o quanto difícil é se estar na frente de uma secretaria, como é a Secretaria da Saúde,
Quem, por algum momento, alguma vez já trabalhou na saúde, sabe disso. Todos os dias surgem situações novas, todos os dias surgem problemas diferentes, e é exatamente isso que foi colocado aqui agora. Às vezes a gente tem lá 100 servidores, onde daqui a pouco a má vontade de alguém faz o serviço de todos os 99 desmoronar. E isso a gente vê todos os dias e é lamentável, sem dúvida nenhuma. Eu recebi hoje uma senhora que me procurou até no meu local de trabalho, sabendo já que vocês estariam aqui hoje, para reclamar, né, já que a gente está trabalhando tanto em relação ao mosquito da dengue, ao Aedes aegypti, em relação ao prédio que está sendo feito ali do hotel, aonde ela me colocou o prédio Zanata ali, que tem muita água parada ali atrás, já pediram alguma posição em relação a isso, e até então ninguém foi dar uma olhada. Então, os moradores do prédio Zanata ali estão bastante preocupados em ver aquela água parada. Então, a gente gostaria que alguém da área da saúde fosse realmente lá e desse uma atenção nessa situação. O que eu quero colocar também aqui, bem fez o vereador Denir dizer que a gente tem um orçamento bastante alto na área da saúde, e, com certeza, esse dinheiro todo que é colocado, a população tem que cobrar realmente, porque nós estamos colocando um dinheiro lá para termos uma saúde de qualidade. E tem algumas coisas que, às vezes, não sei porquê, e acabam não funcionando. Nós tivemos ali no feriado de Carnaval, eu acredito que até todos os vereadores, colegas, muitos de vocês também receberam do não funcionamento do telefone de teleagendamento e até mesmo do telefone ali das recepcionistas. Não tinha jeito de conseguirmos uma ligação. Eu mesma fiz 34 ligações numa manhã para tentar entrar em contato com alguém, eu não consegui retorno, porque o telefone chamava e não atendia. Então, eu não sei se houve algum problema nesse sentido, porque muita gente me procurou e queria uma resposta, e a gente ficou sem poder dar essa resposta. E também do porquê desse teleagendamento ter tanta falha. Cada pouco o telefone não está funcionando. É a empresa, o que é? Bom, com relação ao não funcionamento no Carnaval, também eu, antes de procurarem vocês, também o meu telefone toca, né? O telefone celular toca. Então, realmente, a gente teve um problema com a central telefônica, né? Hoje em dia, tudo é baseado em informática, então a gente teve uma queda de luz no servidor e ele deveria ser religado automaticamente, ele é programado para religar automaticamente, e aí ele não religou. E aí, o que os servidores que estavam lá na Secretaria de Saúde nos passaram é que eles não sabem quando o telefone para de funcionar, porque eles não realizam muitas ligações. Então, ficaram 2, 3, 4, 5 horas, né, e a comunidade tentando ligar e não tocava lá. Então, quando eu consegui entrar em contato com alguém via telefone celular, com o telefone celular do servidor, né, foi que eu consegui identificar, até consegui falar com o pessoal da informática, né, a gente não tem plantão 24 horas, nós temos nossos servidores da informática que são contatados, né, e que vão lá quando há algum problema. A gente teve um tempo aí que realmente não funcionou. Tem acontecido mais do que a gente gostaria, problemas de telefonia em Carlos Barbosa, né? E a Secretaria de Saúde também acaba sofrendo com isso. Às vezes a gente fica revoltado com a Secretaria, mas ela faz parte do município. Então, vocês devem ter identificado também algumas pessoas que estão tendo dificuldade com os telefones, demora para restabelecer quando cai, quando está chovendo, funcionam de forma irregular, né? E o teleagendamento, ele parte de uma linha de telefone do município de Carlos Barbosa. Então, toda vez que também nós temos essa instabilidade na rede municipal de telefones, ele tem dificuldade também em funcionar, né? É um serviço também que funciona sob internet. Então, também quando a gente tem essa dificuldade da internet, também ele tem essa dificuldade. Nós trabalhamos para que ele funcione sempre. Então, toda vez que, né, algum vereador for contatado, o pessoal da comunidade está aqui, que ligou e deu problema, nos avise. Porque nós não ficamos 24 horas por dia ligando para o teleagendamento. Então, às vezes,
às 7 horas da manhã, a hora que eu chego e olho o painel do teleagendamento, ele está funcionando, saí para atender um paciente, quando eu voltei ele não está funcionando mais. Então, se a gente não tiver, né, uma informação permanentemente do usuário, olha, tentei ligar e não consegui, e a gente conseguir fazer os testes, às vezes fica 2, 3 horas, as pessoas reclamam, mas não nos passam, e aí nós não conseguimos ir atrás das soluções. Então é nesse sentido. Estamos trabalhando sempre para que ocorra o mínimo possível, né? Tá, mas só para ver se eu entendi. Nesse sentido, não tem nenhuma pessoa que, por exemplo, assim, ó, eu vou passar 5 horas sem receber nenhuma ligação, é porque algum problema está tendo. Daí não tem nenhuma pessoa que consegue ver isso e passar esse problema? Como eu te falei, funciona como o telefone da casa da gente. Né? Se a gente não realiza ligações constantemente, a gente vai demorar 1, 2, 3 horas para identificar que ele não está funcionando. Só a hora que a gente vai levantar ali do gancho que não vai identificar. O teleagendamento da mesma forma, né? A gente vê que ele não está funcionando a hora que eu ligo para lá, ou não toca, ou toca ocupado, ou toca... Então, da mesma forma, a gente sempre tem buscado as respostas com a empresa, que é responsável por isso, sempre quando é acionado pelo cidadão. Olha, tentei ligar, não consegui. Tem dias, pessoal, que está ocupado mesmo. Por exemplo, hoje dia 15. Hoje é dia de agendamento de ginecologista do mês de março, tá? As mulheres que marcam já sabem isso. Então, hoje é um dia que pela manhã muita gente ligou para o teleagendamento e demorou para ser atendido ou não conseguiu ser atendido. Então, quando ligava para a secretaria, nós passávamos essa informação. Olha, hoje as linhas estão congestionadas porque é um dia de maior procura. Bom, o paciente que nos ligou fez o seu trabalho de cidadão. Reclamou não no sentido de piorar o serviço, mas no sentido de saber o que está acontecendo. Isso que a gente sempre busca. Às vezes é um dia tranquilo, né, não tem nenhuma super demanda, e algum paciente nos liga, nos procura, olha, não estou conseguindo teleagendamento, o que está acontecendo? E aí, então, né, a gente entra em contato diretamente com o serviço, a gente tem uma linha direta de suporte para isso, para contatar e buscar a solução. Então, é mais um dos serviços que tem que ser 100%. Né? O teleagendamento recebe 500 ligações por semana, então dá 2.000 por mês, e se 10 delas ou 20 delas não for bem atendidas, também o serviço vai ser mal qualificado. E a gente está sempre em busca do 100%, que é difícil de atingir. Ok, muito obrigada. Bem, a gente, mais uma vez, agradece muito. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar, secretária Clarice. Eu agradeço também a oportunidade e nós, então, ficamos à disposição, enquanto eu agora, que estou substituindo a Vera, e daqui a pouco a Vera também está de volta como secretária da Saúde. Então, ficamos à disposição. E o que a gente não conseguiu responder, então, vocês nos solicitam informações, então, com certeza, a secretária vai responder, informar para vocês, tá? Muito obrigada. Ok, então, mais uma vez, a gente agradece a vinda de vocês aqui e, com certeza, essa casa vai estar sempre com as portas abertas para aquilo que vocês precisarem. Nós tivemos aí, sim, o projeto da assistente de farmácia que não foi aprovado, mas também acredito que a população, né, sabendo da crise que se passa, não vai fazer um alarme em relação a isso. O atendimento talvez demore um pouco mais, mas ele vai ser feito. Então, tudo isso, dentro da medida do possível, vai ser resolvido. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença e se sintam à vontade para toda vez que vocês precisarem ocupar esta casa. Obrigada. Então, agora eu vou dar uns 5 minutinhos de intervalo para nós repormos a mesa novamente, tá?